Olha, vem comigo na trilha da notícia. Agora, meio-dia e 57, o trânsito de Ribeirão Preto já matou 10 pessoas esse ano. Ontem, em menos de uma hora, 2 pessoas morreram no trânsito da cidade. Nós mostramos esse caso ao vivo ontem aqui no Balanço, inclusive em um deles, uma idosa, uma imagem chocante. Gustavo Batista ao vivo comigo agora, meio-dia e 57. Nós mostramos ontem aqui, Gustavo, poucos minutos depois que o atropelamento aconteceu, essa imagem chegou aqui para o jornalismo da Record. Essa idosa que fazia menção, dava a entender que ela chamava a atenção do motorista do ônibus, que não a viu, a atropelou. Infelizmente, ela morreu, além de um ciclista, né, Gustavo? Infelizmente, Valentim, inclusive esta senhora aí que foi identificada como Antônia de Falco, ela foi enterrada hoje na parte da manhã no cemitério Parque dos Girassóis aqui em Ribeirão Preto. Já o outro senhor que também foi vítima ontem, um ciclista, o Robério Pereira de Lima, de 53 anos, vai ser enterrado amanhã no Memorial Bom Pastor. Vai ser o velório e, na sequência, claro, o enterro no cemitério Bom Pastor. Levantamento feito pela produção da Record, como você já disse, Valentim, pelo menos 10 vítimas fatais na área urbana aqui de Ribeirão Preto, muitos motociclistas, pedestres, como aconteceu ontem, e também ciclistas, como foi o caso aí do seu Robério. E olha só, esse caso que aconteceu bem neste ponto aqui que eu estou, o Roberto Luiz vai mostrar pra gente, a gente tem inclusive as imagens de câmeras de segurança, né, aconteceu logo após um ônibus do transporte coletivo deixar aqui uma das plataformas e infelizmente atingir esta senhora. Este acidente aconteceu aqui próximo ao Centro Popular de Compras, na Avenida Jerônimo Gonçalves com a Rua Florencio de Abreu. Pouco depois, na Avenida Independência, a vítima foi um homem aí, como eu já disse, o seu Robério, de 53 anos, que bateu de bicicleta na lateral de um ônibus, o ônibus que faz o transporte entre cidades, intermunicipais aqui na nossa região. Sobre esse acidente aqui na Jerônimo Gonçalves com a Florencio de Abreu, a ProUrbano, né, que é quem gerencia o transporte coletivo na cidade de Ribeirão Preto, informou que lamenta o ocorrido e vai verificar as causas da ocorrência. Já sobre o acidente lá na Avenida Independência, a empresa que faz aí o transporte ali intermunicipal disse que, de acordo com as testemunhas, o ciclista não respeitou a sinalização e bateu contra a lateral do ônibus durante a conversão, né? Disse que também aí lamenta esta ocorrência. Valentim, a gente está aqui bem onde aconteceu esse acidente, a gente vai tentar mostrar aqui a saída de um ônibus daqui a pouquinho, né, para mostrar, né, como que é a saída dele aqui. Infelizmente acabou atingindo esta senhora de cerca de 80 anos ontem, logo no início da tarde. Né, eu acabei de receber uma reclamação de um motorista que ele disse que o tempo que tem para os motoristas de ônibus deixar aqui a plataforma, abre ali o semáforo para ele poder entrar na Rua Florencio de Abreu, seria muito pequeno. E por isso os motoristas saem daqui o mais rápido possível, o mais breve possível, e isso pode ter acontecido ontem. Além, claro, da senhora estar em um ponto cego. Informação que foi repassada pelo motorista para a policial militar que esteve aqui na ocorrência. Vou conversar a partir de agora aqui com o Manzoli, que é engenheiro responsável aí de trânsito, especialista nesta área, e ele vai falar um pouco a respeito de todos esses acidentes que têm acontecido aqui na cidade de Ribeirão Preto, Valentim, que chamam a atenção de todos nós. Afinal, são acidentes, muitas vezes, que têm a ver com a educação das pessoas no trânsito, sejam elas como pedestres, como aconteceu com esta senhora, ciclistas, motoristas, sejam eles de motos, carros e ônibus. Vou conversar a partir de agora aqui com o Manzoli a respeito disso, né? Por que tantos acidentes envolvendo diferentes meios, como a gente observou, e principalmente ônibus, como aconteceram nesses dois casos aqui, Manzoli? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Sempre que a gente fala de trânsito, nós temos que lembrar que estamos falando de 3 pilares. Nós estamos falando do veículo, que hoje os veículos estão cada vez melhores, tem sistemas passivos e ativos, o que nos ajuda bastante. Temos também um outro pilar, que é o comportamento do motorista, que esse é especialmente importante porque a maior parte dos acidentes está envolvido com o nosso comportamento.
Então, quando a gente fala um trânsito muito violento, na verdade, o trânsito violento é um reflexo, muitas vezes, da nossa sociedade, infelizmente, está agindo nas suas relações de uma forma violenta. Por exemplo, quando a gente vê um caso, né, como esse, era possível ser evitado? Bom, quando a gente analisa a infraestrutura, poderia ter como fazer uma infraestrutura melhor? Sim, sempre é possível melhorar, mas o comportamento das pessoas e entender que o espaço público, que é o espaço que nós dividimos, ele precisa ser mais respeitado. Então, o que a gente vê hoje muitas vezes? O motorista reclamando do motociclista. Então, para o motorista, o problema é o motociclista. Para o motociclista, o problema é o motorista. Para o pedestre, o problema é os dois. Na verdade, as leis de trânsito e as regras de etiqueta, né? Elas servem para a gente ter um espaço público compartilhado melhor. Então, quando o Estado ele se omite na boa fiscalização, não cria uma boa condição de infraestrutura, o que acontece? As pessoas começam a perder e se desconectar dos bons atos nesses espaços públicos. Então é necessário os órgãos públicos voltar a fazer bons programas de conscientização pública para usar os espaços públicos de uma forma melhor. Então veja, é muito mais seguro se todo motorista agir de uma forma, como a gente dizia antigamente, né, direção defensiva, a gente vai conseguir poupar muitos acidentes. Então veja, a pessoa que está do seu lado, às vezes não pode ser visto como um motociclista, ele pode ser um pai de família. Ele é o filho de uma pessoa, então tem que ser respeitado como pessoa. Então, quando você for sair de casa, lembre-se, nós estamos dividindo esse espaço e esse espaço público precisa ser compartilhado com muita empatia entre as pessoas. Mas olha, para a gente encerrar aqui, vamos falar um pouco a respeito da fiscalização. Você mesmo comentou agora que é importante investir mais na educação. E aí a gente tem em Ribeirão Preto um levantamento feito pela RPMob que mostra que a cidade, né, o número de agentes de trânsito em Ribeirão Preto é 7 vezes menor do que o recomendado aí, inclusive pela Senatran, né, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, né, que a empresa hoje conta, a RPMob, com 62 agentes, sendo que 82 agentes, desculpe, e 65 atuam nas ruas, e deveria ser a cidade de Ribeirão Preto pelo menos 2, 3, 7 vezes, né, maior do que o que tem hoje, né? É importante a fiscalização ou é importante a educação antes de tudo? As duas coisas, elas estão ligadas. Uma cidade que tem uma boa educação para o trânsito, não é necessário se fazer uma grande fiscalização. Por outro lado, quando a gente vê que as infrações de trânsito estão aumentando, onde as pessoas não estão conseguindo entender essa conexão do espaço público, você precisa aumentar a fiscalização. Entendeu? Então, quando você cria uma maior fiscalização, você também começa a forçar as pessoas a respeitarem mais as leis de trânsito, diminuindo a quantidade de acidentes. E é isso daí, Valentim, orientações repassadas aqui pelo engenheiro Manzoli, a importância de todos nós respeitarmos, né, seja você como pedestre, você motociclista, você que dirige o seu automóvel, ou você ciclista, né? Como eu disse, todo mundo que participa do trânsito, seja o pedestre ou quem está em um veículo, deve ter uma consciência maior para a gente tentar evitar acidentes, né? Infelizmente, né, tivemos aqui em Ribeirão Preto, em poucos minutos, 2 acidentes fatais. Em menos de 2 meses, 10 vítimas, 10 pessoas perderam as vidas aqui na cidade de Ribeirão Preto. Valentim, vamos ficar um pouco mais atentos. Todos nós precisamos repensar o modelo de trânsito que temos aqui na nossa cidade. Olha, muito obrigado, nosso Gustavo, também o nosso entrevistado, especialista falando ao vivo no Balanço Geral. E você está vendo, né? O Brasil é um país muito violento na criminalidade, mas o trânsito mata mais que o crime, para você entender. 10 mortes, né? Se você levantar o número de homicídios em Ribeirão Preto, não chegou a 10 nesses primeiros quase 2 meses, 1 mês e meio, né? Mas o trânsito já bateu essa marca triste demais.